Deus é fiel em todo o tempo. E em todo o tempo Deus continua fiel. Quero cumprimentar os amados irmãos internautas com a paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós estamos no propósito também das ministrações falando sobre oração. E nós sempre falamos que oração é a chave da vitória, não é verdade? Oração é a chave da vitória. E toda igreja normalmente gosta de orar. Estou certo disso? E será que toda igreja consegue orar? Orar é falar com Deus, né? Tivemos uma palavra maravilhosa no domingo à noite, falando sobre oração. E eu gostaria nessa noite também trazer uma palavra a respeito de oração. Eu quero estar falando dentro de um texto bem conhecido, que está em 2 Crônicas, capítulo 20, a oração de Josafá. Diga a oração de Josafá. Glória a Deus. Oração de Josafá. Capítulo 20, 2 Crônicas. A oração de Josafá, nesse texto, está a partir do versículo de número 6. Glória a Deus. Todos encontraram aí? Todos encontraram? Aleluia. A oração dela é do verso 6 ao verso 12. E eu gostaria que os irmãos me acompanhassem a leitura do versículo 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Aleluia. Para que os irmãos não venham esquecer desse versículo, gostaria que toda a igreja lesse esse versículo aí também. Combinado? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia. A igreja que não ora é a igreja que ela não consegue sobreviver os problemas da vida. A pessoa que não ora, ele não consegue sobreviver os ataques do inimigo. E nós precisamos ter realmente uma vida de oração. A oração precisa fazer parte das nossas vidas. Agora eu penso que nós não devemos acostumar com a oração. Não pode ser algo costumeiro. Porque se nós acostumamos com a oração, parece que não faz sentido. Deixa de ser novidade. Então nós temos que procurar não acostumar com a oração. Ser uma pessoa de oração, mas não acostumar com a oração. Amém? E por falar em oração, eu quero fazer uma crítica nossa, uma crítica entre nós. Sabe o que é crítica, né, irmãos? Eu vou explicar a crítica primeiro, senão você pode sair falando, você pode pecar aí. Crítica não quer dizer que a pessoa não gostou. A crítica é aquilo que ele vai analisar, trazendo também algo de bom para o mesmo propósito. Isso é crítica construtiva. Mas, por exemplo, nós sempre oramos praticamente todos os dias. Senhor, capacita obreiros. Todos os dias nós oramos pela capacitação de obreiros. Estou certo? Nós oramos pela capacitação de obreiros. Mas nós precisamos nos preparar para essa capacitação. Você precisa se preparar para essa capacitação. Será que nós estamos preparados para isso?
quando oramos pela capacitação de obreiros, tanto nós podemos nos capacitar, como Deus pode enviar pessoas capacitadas para o ministério. E se nós não tivermos preparado para receber as pessoas capacitadas, nós vamos puxar o tapete dele quando ele tiver oportunidade. Então nós precisamos estar preparados para tudo. O crente precisa estar preparado até para a morte. Então você precisa se preparar para capacitar. Segundo o empreendedorismo, existe 2 tipos de pessoas no mundo, 2 grupos de pessoas no mundo. Um grupo é aqueles que esperam as coisas acontecerem. E o outro grupo é os que fazem as coisas acontecerem. E nós, como cristãos, como obreiros, será que não vamos ficar esperando as coisas acontecerem ou vamos procurar fazer alguma coisa? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, e eu quero deixar um conselho para a igreja, como diz o pastor Jaime, um conselho de alguém com as cãs brancas. Corre atrás do seu sonho, dos seus ideais. Uma igreja que não incentiva os jovens a estudarem, futuramente é uma igreja analfabeta. Então, corre atrás dos seus sonhos. E nós que somos obreiros não podemos parar de estudar. Porque vai chegar jovem nós pedindo conselho com relação a estudo. E o que nós temos para falar para eles? Aleluia. Nós temos que estar preparados em tudo. Esse texto que nós lemos falando apenas o último versículo que fala sobre a oração de Josafá. Só que esta oração, ela se estende a partir do versículo de número 6. Só que a partir do verso 6 a verso 12, que fala sobre a oração, esta oração tem um propósito. Por que que Josafá estava orando? Aí antes, a partir do verso 1, vai falar uma sequência de coisas, de acontecimentos, ao qual levou ele a entrar em oração. Normalmente, quando vamos orar a Deus, nós nos preparamos para a oração. E Jesus falou assim, ó, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Ou seja, até para orar temos que preparar. Até para a oração temos que preparar. E Josafá, então, ele entra em preparação para a oração. Eu fico analisando, parece que eu vejo, digo eu, não a Bíblia, mas parece que eu vejo Josafá deitado em uma rede, sabe o que é rede, né? Balançando para lá e para cá, tomando sumol, tomando suco de laranja com gelo, tudo tranquilo, tudo corria bem, o palácio estava uma maravilha, estava uma prosperidade, tudo estava normal. Só que de repente, ele recebe um mensageiro que traz uma notícia. E essa notícia, ela era desagradável. E se tem uma coisa horrível, é quando está tudo bem para você e alguém te traz uma notícia desagradável. Aquela notícia quando você chega no trabalho e o seu patrão, ou seja, tem um recado para você comparecer no departamento pessoal. Misericórdia. O coração já dá uma acelerada. E aí você chega no departamento pessoal. O chefão, olha, sinto muito, mas vai tentar justificar alguma coisa, né? Mas você está dispensado. Não podemos mais. E aí? É uma notícia complicada. Neemias, quando ele recebeu a notícia que ele perguntou como é que estavam os irmãos, o muro estava todo derrubado, estava queimado e tal. Quando ele soube da notícia, ele era copeiro do rei. A Bíblia diz que ele assentou-se. Ele não suportou ficar em pé, mas a Bíblia diz que ele assentou-se. A notícia que nós recebemos, que ela nos machuca. Existem notícias que vêm para nós, que tem pessoas que desmaiam. Tem pessoas que dão uma parada cardíaca. Tem pessoas que não suportam.
as notícias desagradáveis, ninguém quer ouvir. Josafá ouviu. E quando ele ouve essa notícia desagradável, a Bíblia vai nos dizer no versículo número 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E diz no versículo de número 4 que diz, e Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vierem para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, 2 pontos. Aí começa a oração. Agora começa algo que muita gente não consegue. E ele disse, Senhor, Deus de nossos pais. O que é que isso nós aprendemos com essa palavra aí? Deus de nossos pais. Eu entendo que Josafá conhecia Deus de história. Meus pais, Deus de nossos pais. Josafá não tinha uma experiência pessoal com Deus, mas ele conhecia Deus de história. Só que agora chegou o momento dele. Chegou a vez dele fazer alguma coisa. Deus de nossos pais. E ele conhecia muito bem a história, porque era comum as pessoas ir passando de geração em geração os acontecimentos. Deus de nossos pais. Não és tu Deus nos céus? Ele faz uma pergunta para Deus. E até então, ele não deixa Deus falar. Ele só fala. Ele não deixa Deus falar. Só fala. É igual Jó, né? Até um dia desse eu fiz um comentário com relação a Jó. 276 interrogação que tem o livro de Jó. E Jó, então, depois dos problemas que ele teve, das dificuldades que Jó teve, que perdeu os 10 filhos, seus empregados, suas fazendas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e foi perdendo todos os seus animais. E Jó, então, é acometido daquela lepra, e Jó, então, começa a fazer interrogações para Deus. Não só para Deus, mas quem estivesse na frente. Ele queria fazer interrogação. Só que não deixava Deus falar. Oração é um diálogo. Diálogo é uma conversação estabelecida entre 2 ou mais pessoas. Você fala e Deus ouve. Depois Deus fala e você ouve. Isto é um diálogo com Deus. Glória a Deus. Aí nessa oração ele diz, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Ou seja, ele entendia muito bem disso, que Deus era realmente dominador. E ele entendia também que, e na tua mão, há força e poder, e não há quem te possa resistir. Verso 7 ele diz, porventura, ó Deus nosso. Observa que no início, ele disse Deus de nossos pais. Agora no verso 7, ele já começa a ter uma experiência com Deus. Porventura, ó Deus nosso. Existe uma diferença de meu Deus para nosso Deus. Quando nós oramos dizendo nosso Deus, é uma oração não egoísta. É a oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Não é egoísta. Esse Pai é meu, é seu, é seu, é seu, é seu. Não é só meu. Pai Nosso. E quando nós oramos dizendo meu Pai, errado? É egoísmo? Também não é. Mas está falando de intimidade? Você e Deus, meu Pai, você e Deus, é um particular, não tem mais pessoas, é só você e Ele.
Mas aqui ele diz: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Observa que começa a vir a ele revelações na oração. Começa a vir revelação na oração. E nós precisamos procurar receber em oração revelação da parte de Deus. Eu não estou falando de revelação de chave, de umas coiseiras que tem por aí, não. Eu estou falando de você tendo intimidade com Deus, recebendo dele revelação. Então ele diz, observa essa revelação que ele recebe aí. Algo que ele também já conhecia. Ele cita então Abraão para Deus. Ainda diz: amigo, teu amigo para sempre. Os irmãos conseguem entender isso ou não? Ele cita então para Deus o Abraão como amigo de Deus e amigo para sempre. Então ele começa então aí nos parágrafos, talvez podemos colocar assim, nos incisos, nos parágrafos, como se fosse um advogado advogando uma causa. Excelentíssimo, mas o parágrafo tal diz isso, isso e isso. E o juiz é obrigado a fazer aquilo que o advogado está falando, porque o advogado foi em cima da lei. E na oração, não é muito diferente. Nós vamos em cima daquilo que está escrito. Se nós estivermos enquadrados também no que estiver escrito, pronto. Quem é que vai me pedir? Quem é que vai me pedir, irmãos? Então ele cita o Abraão, mas ele não disse Abrão, ele disse Abraão, amigo de Deus. E eu fico imaginando que ele lembrou-se de uma promessa que Deus havia feito para Abraão e disse para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Josafá fazia parte de uma família da terra. Bendito todas as famílias da terra. E ele continua a oração dizendo também no versículo de número 8: e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier. Que tipo de mal? Espada, mais juízo, mais peste, com mais fome. Então, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluia. Eu sou apaixonado por esse texto, porque esse texto aqui confronta conosco por uma questão. Quando a gente vai orar, já dobra o joelho pedindo a Deus alguma coisa, né? É impressionante. Já vai orando, já vai ajoelhando ou em pé, ou já começa a pedir. Já começa a pedir. E esse texto, nessa Bíblia, versão aqui, versão pentecostal, não tem um pedido que ele faz. Nenhum pedido. Então, significa que para você ser abençoado, basta você orar. Não precisa pedir nada, apenas ore. E aqui ele está passando um relatório para Deus, e um relatório inteligente. Então vamos começar a fazer orações de maneira inteligente e de maneira racional. É algo impressionante, algo interessante, é uma oração racional, porém espiritual. Agora, a oração que nós precisamos se deslocar da terra, Aí eu gosto muito daquele texto de Apocalipse, capítulo número 4, e até o capítulo 4 de Apocalipse, analisamos que João, ele estava na terra. Então, o que está escrito até o capítulo 4
é de maneira algo, digamos assim, ponto de vista da terra. Mas quando chega no capítulo 4, eu acho incrível aquilo ali. João, ele não estava bem. João, segundo a história, ele estava doente. João, ele estava velho. João tinha apanhado. Até uma história que diz que tinha jogado João, colocado ele em um tacho de óleo fervendo. Mas ele não morreu. João estava na ilha de Pátimo. João era uma pessoa de oração. E parece que é como se ele tivesse cercado, sem saída para lugar nenhum. Mas de repente ele ouve uma voz. E ele olha para o céu. Abriu-se uma porta no céu. E uma voz disse: sobe aqui. Sobe aqui. Sobe aqui. Mostrar-te-ei as coisas que hão de acontecer. João tinha duas opções: acreditar naquela palavra e subir ou ficar, ou duvidar e ficar. Mas a Bíblia diz que em espírito João subiu. E a primeira coisa que ele viu quando chegou lá em cima, um trono. E depois mais 24 tronos. E viu coisas incríveis ali. Só que ele começa a escrever agora coisas que nós talvez não entendemos. Porque ele está no céu e não na terra. Vamos orar de maneira racional, porém espiritual. De maneira que na oração a gente desloca da terra e sobe para o céu em oração. E nessa oração, a gente começa a ter visões do céu. Visões de Deus. Não importa o problema que estivemos passando. Josafá estava com problema. Eu acho incrível o Ezequiel. A primeira experiência que ele teve com Deus, capítulo 1. Ele estava na beira do rio Quebar. Ele estava em cativeiro. Mas o céu abriu e ele teve visões de Deus. E o incrível é que não parou as experiências não. Eu acho incrível quando chega no capítulo 37 de Ezequiel. A Bíblia diz: e veio sobre mim a mão do Senhor 45 vezes. Ou seja, 43 vezes. Do capítulo 1 até o capítulo 37 de Ezequiel. 43 vezes diz: e veio sobre mim a palavra do Senhor. E 2 vezes: e veio sobre mim a mão do Senhor. Uma coisa é vir a palavra, outra coisa é Deus tocar em você. Glória a Deus. E a oração desse rei continua. Estamos no versículo de número 8, 9, melhor dizendo. Versículo 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon. Isso aqui está no começo do texto. E de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinha da terra do Egito. Mas deles se desviaram e não destruíram. Glória a Deus. Deixa eu fazer um comentário rapidinho sobre isso aqui. Ele está dizendo que quando o povo de Israel estava vindo do Egito, chegou em certa altura da caminhada, porque Deus prometeu para eles a terra prometida, mas eles tinham que vencer, eles tinham que arrancar da terra os cananeus, os heteus, amorreus, perezeus e vai indo. Um monte de eu lá, né? Tinha que arrancar fora os inimigos. Só que determinados inimigos, a Bíblia diz, eu entendo, que eles estavam indo aqui nessa direção. Quando chega aqui, os inimigos confrontaram eles. Sabe o que eles fizeram? Desviaram e deixou o inimigo. Só que o inimigo não esquece.
O inimigo não esquece. Portanto, nunca brinca com os demônios, porque eles não esquecem. Se você encara eles, encare para vencer, porque se você não vencer eles, depois ele vai pegar você. Isso aconteceu. E Josafá, na oração, diz para eles o que estava acontecendo. Aí ele fala assim no versículo número 11: eis que nos dão pago, vindo lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Deus havia dado uma herança para eles, e os inimigos queriam arrancar eles da herança que era deles mesmo. Agora eu digo para você, você acha que o inimigo está satisfeito com a sua herança que você tem? Deus tem uma herança para cada um de nós. E o inimigo briga 24 horas para nos tirar, para nos arrancar da herança que Deus nos concedeu. Qual é a nossa herança? O céu. O céu é a nossa herança. A Nova Jerusalém. E você acha que o inimigo quer que você vá para lá? Ele quer arrancar você dessa herança. Aí você tem duas opções. Ou você encara para vencer, ou desista e perde. Qual a decisão você tem hoje? O que você vai fazer hoje? Eu acho que com esse ânimo aí, não sei não, viu? Não sei onde é que você vai não, viu? Aleluia. Aleluia. Verso 12 diz: a Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Só que tem um detalhe. Que detalhe? Porém, diga porém. Esse porém pode mudar tudo aí. Olha só. Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém o quê? Porém o quê, irmãos? Os irmãos estão aqui ou estão em casa? Ah, estão aqui. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Os nossos olhos estão postos em Ti. Aconteça o que acontecer, irmãos, sempre de olho em Deus, sempre de olho nele. Aí a oração terminou. Quando a oração termina, aí a Bíblia diz que todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Eles estavam em pé perante o Senhor. E às vezes nós cansamos, né? Qualquer 5 minutinhos fica em oração em pé, já está cansado, né? E eles aqui ficaram. Mas existe texto da Bíblia que o povo ficou o dia todo em pé. Crianças, adultos, todos em pé, ouvindo a leitura. Então vem também no versículo de número 14. Do versículo 6 ao 12 é oração. No versículo 14 vem a resposta. Oração precisa de resposta. E aqui vem a resposta. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Glória a Deus. Então vem a resposta. Aí depois vem a orientação. O que adianta uma resposta sem orientação? Você precisa que Deus oriente você. Às vezes nós oramos, terminamos e vamos embora. E você não para ouvir Deus falar com você.
ora, ora, e ora, e ora, e ora. E parece que não aconteceu nada, né? Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Deus sempre fala com o seu povo. A questão é que seu povo nem sempre consegue entender a voz de Deus. Aleluia. Ele orou, fez o preparativo. Depois ele orou. Depois veio a resposta. Depois o Espírito Santo trouxe a orientação que ele devia fazer. E ele diz: amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amanhã o Senhor será convosco. Na orientação que ele estava passando aqui. Amém? Se Deus falar com você hoje, amanhã eu serei com você, pode ficar tranquilo. Você não vai morrer essa noite. Deus falou que amanhã. Então amanhã, portas vão se abrir para quem está precisando de um emprego. Amanhã, coisas tremendas vão acontecer na tua vida. Amanhã, você vai procurar mudar a sua história. Você vai procurar mudar a sua história. Você está satisfeito com o trabalho que você tem? Não responde não, mas você está satisfeito? Tá bom assim? Se estiver satisfeito, continua. Se não estiver, corra atrás do seu sonho. Não fique parado. Levante a cabeça. Dá a volta por cima, sacode a poeira. Eu já tentei uma vez, não deu certo, tenta de novo. Já tentei 10 vezes, não deu certo, tenta mais uma vez. E não desista. Você orou a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, meu horário terminou. Quero convidar os irmãos para ficarem em pé. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Já estamos falando de oração? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas eu sei aquilo que Deus pode fazer para a tua vida. Aleluia. Tem algo que eu preciso falar para os irmãos. Eu preciso falar isso para os irmãos. Eu conheci um pastor. Ele foi deputado. E ele falava assim: no meu gabinete estão trabalhando pessoas ímpias, porque eu não consegui ninguém na igreja capacitado. Entendeu isso? Então, o que é que eu quero dizer com isso? A igreja precisa despertar. Olha só, Jesus está voltando a qualquer momento, certo? Eu não sei a data que ele vai voltar. Enquanto isso, eu não posso ficar parado. Eu tenho que correr atrás. Então a igreja, ela precisa correr atrás dos seus ideais. Igreja precisa de médico, igreja precisa de advogado, igreja precisa de jornalista, igreja precisa de administradores, de contadores, de professores. Precisa ou não precisa? E onde é que estão os professores? Onde é que estão os médicos da igreja? Onde estão os advogados da igreja? Eu vejo muitos aqui. Aí alguém fala, mas para que formar para... Alguém fala, para que formar para jornalismo? Não é João aquele, não é João... Aí, fazer o nome de Deus, como jornalismo. Amém?
Eu, por exemplo, tenho um propósito em meu coração, que eu não posso falar isso agora, porque não vai dar tempo, de formar empreendedores na igreja, os irmãos da igreja. Só que eu não posso falar isso agora, porque não dá tempo. Vamos orar. Em nome de Jesus, a tua vida vai ser mudada. Pai, nós te louvamos. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Te louvar, meu Deus, pela tua bondade, pela tua maravilha, pelo teu agir, Senhor, em nome de Jesus, e que esta palavra ela venha continuar manifestando em nossos corações, venha continuar trabalhando em nossos corações, em nome de Jesus. E que a bênção dos altos céus permaneça sobre a tua igreja, Senhor. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos e agradeço, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus.